Quais são essas necessidades que nós temos que nos trazem ao centro espírita ou que nos levam à igreja evangélica ou à igreja católica? As necessidades nossas do nosso dia a dia, que a gente precisa aprender com o Evangelho de Jesus, que vai fazer a nossa caminhada ser mais tranquila, ou ser mais serena, ou ser mais segura lá no final, né? Então é por isso que tem esse tema das nossas necessidades. Eu vou começar fazendo uma comparação assim. Eu dou aula para criança, né? Então eu uso muitos exemplos das crianças. Eu falo com muitos meus alunos assim: português e matemática tem que aprender a vida toda. Desde a primeira série você tem que se esforçar com português e matemática, porque vai ser para a vida toda. Não importa se vai ser um intelectual, pode trabalhar com qualquer coisa, mas quando for procurar um emprego, vai usar português e matemática. Então, português e matemática vão estar na nossa vida sempre. Eu coloquei a matemática ali porque era um problema que eu tinha, né? Eu ficava pensando comigo, por que o professor bendito me dava a equação de segundo grau? Quando é que eu ia usar aquilo na minha vida? Já a conta de mais e de menos eu usei a vida toda. Mas a equação de segundo grau, para mim, nunca usei. E aí eu me aprofundava naquele estudo que me cansava tanto em matemática. Ficava com raiva daquela matéria, porque o professor queria que eu aprendesse equação de segundo grau, sendo que eu ia dar aula de futebol depois como profissão. Mas só que tinha que aprender. Na escola eu era obrigado a aprender. Mas o que ficou para a minha vida foi o mais e menos. Multiplicar de vez em quando e dividir eu não sei. Mas o que eu preciso aprender então da doutrina espírita para o meu dia a dia que eu vou usar sempre? Então é isso que nós vamos conversar hoje. Porque tem muitos palestrantes, e eu sento muito aí para assistir palestra, muito mais do que eu dou a palestra. E às vezes eu vejo os palestrantes falar umas coisas, assim, coisas tão aprofundadas do espiritismo, que eu penso comigo, quando é que será que eu vou usar esse conhecimento? Será que eu vou usar? Então eu fiz essa conversa que nós vamos ter pensando nisso. O que eu uso no meu dia a dia? Sem me preocupar em me aprofundar tanto. Porque tem alguns conhecedores espíritas que discutem assuntos que eu vejo assim pessoas se degladiando por causa de... Um acha que o A está certo, o outro acha que é o B, que o vermelho é melhor, mas tanto faz, porque aquilo que eles estão discutindo pouco importa para nós. O que importa é o nosso dia a dia, e é essa conversa que nós vamos ter. O que eu precisaria saber, sendo espírita ou sendo qualquer religião? Não estamos sozinhos. E segundo os espíritos superiores, nós nos acotovelamos com os espíritos desencarnados. Então essa cena, essa imagem que parece ser um exagero, eu acho que não é exagerado não. Tem muito espírito desencarnado aqui com a gente, deve ter um monte agora. Eu não sei se eu falo que é pena que a gente não possa enxergar, porque se de repente a gente enxergasse, a gente saia correndo e voltava para a nossa casa, né? Então eu não sei se seria muito bom pensar que não teria cadeiras vazias aqui, porque deve ter muito espírito aqui escutando o que a gente está falando. Então, como espírita, a gente precisa aprender isso. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Nós não estamos sós em nenhum momento da nossa vida. E mais do que isso, nós temos a influência espiritual na nossa vida. E ela é daquela forma, dessa imagem. Ela tem ali o nosso espírito protetor, o anjinho nosso que está ali para nos dar os bons conselhos, mas tem também aqueles que querem nos tirar do caminho. E isso acontece tanto que, segundo os espíritos superiores, eles dizem que muitas vezes os espíritos é que nos dirigem, não somos nós. Nós fazemos às vezes umas bobagens na vida, né? Depois paramos para pensar, por que eu tomei aquela atitude? Quanto de influência espiritual não teve naquele momento? E quantas vezes então que nós saímos de um problema e achamos que nós é que resolvemos tudo? Não fazemos nem ideia de quantos espíritos estavam ali dando um suporte para nós, o nosso espírito protetor principalmente. Mas é difícil pensar nisso. A gente pensa muito assim, eu tenho um obsessor. Antigamente muita gente ia na casa espírita só para perguntar, eu queria saber se eu tenho um encosto comigo, alguma coisa me atrapalhando. Diminuiu um pouco já hoje, mas a gente valoriza muito mais os obsessores, o espírito que está para nos atrapalhar na vida, do que o espírito bom. E nós temos que ter uma certeza como espíritas. Não que nós vamos morrer um dia,
Porque essa é a primeira resposta que todo mundo dá, né? Quando a gente fala assim, qual a certeza que você tem na vida? Todo mundo fala, um dia eu vou morrer. Mas nós espíritas temos que mudar isso. A certeza absoluta que eu tenho que ter é que Deus não me deixou só nessa encarnação. Ele me mandou junto com um espírito bom, mais evoluído do que eu, para me ajudar nessa jornada. Ele não me deixou sozinho nunca. Então nós vamos falar sobre esse espírito protetor, que pode ser chamado de anjo da guarda, mentor, o nome que cada um quiser dar. É difícil a gente saber o nome desse espírito, porque quantas encarnações ele já passou por aqui? Ele deve ter usado o nome de Manuel, de Ricardo, ele pode, qualquer nome serve. Eu sempre uso o exemplo assim, minha esposa é apegada a Santa Teresinha. Para ela, o espírito protetor dela chama Santa Teresinha. Quando ela precisa se apegar, ela chama por Santa Teresinha. E o espírito protetor vai lá e responde na mesma hora. Podemos usar o nome que a gente quiser. O que a gente não pode como espírita é ficar imaginando aquele anjo da guarda, com aquela asa, aquela figura linda, não é isso. E também não é essa figura. Eles não são super-heróis. Porque muita gente acredita que o espírito guardião vai salvar a gente de qualquer problema. Ele até salva, mas não como a gente imagina. Eu vou dar um exemplo. Se a gente estiver dirigindo muito rápido, correndo risco com essa velocidade alta, o espírito protetor vai nos intuir, ele vai falar no nosso pensamento, diminui, vai um pouco mais devagar. Mas ele não vai aparecer na hora que a gente for bater com o carro numa carreta e salvar o carro e desviar. Ele vai nos intuir, ele vai mexer no nosso pensamento. Diminui, vai devagar. Se a gente estiver indo num lugar escuro, perigoso, ele pode nos intuir. Não vai por aí. Toma cuidado com esse lugar. Agora, se a gente teimar ir por lá e o bandido aparecer, ele não vai poder fazer nada. Isso ele não vai fazer. E ele também não é uma babá. Sabe quando os nossos filhos estão com aquela idade terrível de 1 ano, 10 meses, que começa a ficar de pé, mas ainda não se equilibra direito? Que a altura deles está bem da altura da quina da mesa, que a gente tem que ficar o tempo todo atrás deles. Ele não vai fazer isso com a gente. O espírito protetor não vai fazer isso. Ele não vai seguir a gente o tempo todo. Ele está ligado em nós? Está. Mas ele não vai nos atender a qualquer quedinha que a gente vai ter. Ele vai estar nos momentos importantes. Então tiramos essa imagem da babá, daquele anjinho de asas e do super-herói. Eles não existem. E aí vem o outro lado ali daquela imagem, né? Nós temos os obsessores e os simpáticos que ficam na nossa vida. Para esses que a gente às vezes dá mais atenção do que o nosso espírito protetor. E o que são esses obsessores? São espíritos que estão em momentos infelizes. Eles têm por nós, às vezes, alguma coisa ainda que não foi reparada. Porque nós não somos santos, não fomos nas outras encarnações, devemos ter feito mal para eles de alguma forma, e eles vêm nos cobrar agora. Nós podemos pensar assim, Deus vai permitir que esse espírito venha e fique me apurrinhando a vida toda? É a liberdade que ele tem. Mas quem se deixa levar por esse espírito somos nós. Porque ele só consegue entrar no nosso pensamento, influir na nossa vida se a gente deixar. E como é que nós fazemos esse deixar? Porque ninguém quer deixar, né? Se perguntar aqui quem é que deixa o espírito obsessor tomar conta, vai falar, não, eu não deixo. Mas deixa, porque a gente passa nervoso durante o dia, lá vem ele. A gente dá uma xingada no cara do trânsito porque fechou o nosso carro, lá está ele do nosso lado de novo. Toda vez que nós nos desequilibramos de alguma forma, abrimos as janelas, portas, todas as nossas defesas que tínhamos contra eles estão abertas. E lá está o obsessor nos aperreando. E não podemos reclamar não, porque se ele está lá conosco, ele poderia aprender com a gente. Eu faço uma comparação com o futebol assim, o espírito obsessor, ele vai ficar do nosso lado, eu sou corintiano, porque ninguém é perfeito, eu sou corintiano. Vamos imaginar assim, o meu obsessor ele pode ficar aqui do meu lado falando assim, vira palmeirense, vira palmeirense. Ele vai ficar tentando fazer com que eu mude o que eu penso. Mas se eu for firme no meu pensamento, eu vou falar, não, eu não vou. Eu vou continuar corintiano. Uma hora ele vai desistir, porque ele vai perceber que não vai conseguir mudar o meu pensamento. Então, se ele ficar falando para mim,
vai beber, não volta para casa, vai para o bar. E se eu tiver firmeza e falar, não vou para minha casa, vou para minha família, vai chegar uma hora que ele vai desistir e vai perceber que é muito melhor ir para casa, ou é muito melhor ir no evangelho, é muito melhor estar num centro espírita ou na igreja, tanto faz. Mas nós temos que fazer com que ele aprenda com a gente. E não ficar achando só que ele é o vilão da história. Porque se ele está conosco hoje, é porque nós temos uma dívida com ele. E precisamos aprender também a pedir perdão. Porque com certeza alguma coisa fizemos de errado para eles. E aqueles simpáticos que eu coloquei também, tem um espírito assim, ele não tem ligação com a gente. Mas vamos imaginar aqui que hoje eu estivesse muito triste. Alguma coisa aconteceu na minha vida e eu estivesse muito triste. Eu vou trazer para perto de mim um espírito que está com o mesmo pensamento. De tristeza, de desânimo. Eu vou estar simpático a ele. E ele vai encostar aqui do meu lado e vai me alimentar a tristeza. Ele vai falar isso. Mas que vida ruim que você tem, hein? Que tristeza, a minha também era assim. Por que você não se mata, hein? E se eu deixar, eu vou entrando, eu me abraço com esse espírito, porque eu vou estar igualzinho a ele. Seremos simpáticos um ao outro. E aí ele pode me levar para qualquer lugar. E essa coisa de simpatia, dos obsessores, chega a tal ponto que tem pessoas que saem de casa. Eu tenho uma pessoa, um conhecido, não vou falar, mas que teve um problema tão grande com obsessores, com espíritos infelizes, que ele saiu da casa dele e foi beber a água do esgoto. Ele ajoelhou na calçada e lambeu a água porque ele falou que ouvia na cabeça dele falando, vai lá, baixa e toma a água da rua. Parece um exagero, né? Mas aconteceu. E a gente se deixa levar tanto por eles que chega uma hora que a gente pode fazer isso. Foi um caso muito extremo? Foi. Não é sempre que vai acontecer isso. Mas se a gente deixar, esses obsessores e simpáticos acabam com a gente. Não porque eles estão querendo fazer isso porque nós somos santos, porque nós temos uma dívida com eles. Aí vem a parte boa, né? Nós temos que aprender sobre oração, porque a gente demora um pouco para aprender sobre oração. A gente acha que orar é pedir, pedir, pedir. E a gente recebeu uma vez no centro que eu trabalhava, um dos mentores uma vez deu uma mensagem assim, que todos nós que estávamos lá agradecíamos a Deus. E eu acho que aqui também todos devem agradecer. Mas ele falou assim, que na hora de pedir, a gente pede com um fervor tão grande quando a gente está desesperado, e na hora de agradecer assim, obrigado. Mas na hora de pedir, mas é com um fervor tão grande. E ele falava que gostaria muito que visse na mesma proporção, tanto o pedido quanto o agradecimento. E a oração, segundo os espíritos protetores, os espíritos superiores que fizeram a doutrina espírita, né, que ditaram para Kardec, eles dizem que a oração é o bem para quase tudo. Ele ajuda em tudo. Ele ajuda na nossa vida. Mas a oração não basta ter palavras bonitas saindo da boca. A oração depende do nosso pensamento e depois da ação. Porque se eu ficar só falando, não vai resolver nada. Eu preciso falar, agradecer, pedir, mas eu preciso também me mexer. Eu não posso pedir para Deus me ajudar a sair de algum buraco se eu continuar cavando o buraco. Não adianta eu pedir para Deus resolver os meus problemas. Eu posso pedir para Deus sabedoria para resolvê-los. E a gente, às vezes, erra na forma de pedir. Tem uma historinha que fala sobre essa coisa de fazer a oração e não dar um passo adiante. Por exemplo, com os obsessores, se eu fizer uma oração fervorosa para que esse obsessor aprenda, que ele não fique tão grudado a mim, pode ser que dê certo. Mas se eu continuar com o pensamento muito fraco depois da oração, ele vai continuar comigo. Então eu tenho que fazer oração e sair daquele estado que eu estava, me ligando com ele. E tem uma historinha que assim, eu acho que a maioria deve conhecer, mas para quem não conhece, tem uma historinha que tinha uma ilha e uma pessoa que era muito devota de Deus, assim, ele tinha uma crença em Deus que era incrível, todo mundo ficava espantado com isso. E a ilha um dia começou a chover. E ficou claro que a água começou a subir e esse homem morando lá na ilha ia se afogar. Só que ele se ajoelhou e começou a pedir a Deus que não deixasse que ele morresse lá naquela ilha. E apareceu um barquinho. E o cara do barquinho falou para ele, amigo,
vamos sair dessa ilha que você vai morrer afogado. Ele falou, de jeito nenhum. Eu estou em oração desde quando começou a chuva. Deus não vai me deixar aqui de jeito nenhum morrer. O rapaz do barco foi embora e a água continuou subindo. Chegou na barriga dele e veio um navio. O cara do navio gritou lá de cima, amigo, você vai morrer nessa ilha. Ele falou, não, eu não parei de fazer minhas orações até agora. Deus não vai me abandonar nessa hora. O barco foi embora. E a chuva continuou. Chegou no pescoço dele e veio um helicóptero. Falou, amigo, vamos embora, você vai morrer nessa ilha. De jeito nenhum. Eu continuo confiante em Deus. Eu estou em oração desde que começou a chuva. Ele não vai deixar que eu morra aqui. O helicóptero foi embora aí, ele morreu. Morreu e chegou no céu, esbravejando, chutando a porta. Quero falar com Deus direto. Passou por São Pedro direto, foi para Deus. Falou, Senhor, como é que me abandonou naquela ilha? Eu fiquei fazendo oração durante toda a chuva. Você não me socorreu? Ele falou, meu filho, como não te socorri? Te mandei um barquinho, um navio e um helicóptero. Você não subiu em nenhum e a culpa é minha agora que você morreu. Então vejam bem o exemplo. Ele orou, ele teve fé. Deus respondeu para ele na mesma hora, mandou o socorro. Mas só que ele não deu o passo seguinte. Ele ficou lá só na oração. Era só subir no barquinho. Deus atendeu na mesma hora. E quantas vezes será que Deus atende a nossa prece, mas a gente não sobe no barco, né? Então precisamos pensar nisso na nossa oração. A outra coisa importante que a doutrina nos ensina é que somos livres. Temos livre arbítrio. Nós podemos fazer qualquer coisa, mas só que na mesma proporção nós vamos ser responsáveis por tudo. O que eu fizer hoje eu tenho liberdade para fazer, mas vou responder por tudo isso. Porque a vida não vai acabar lá quando a gente desencarna, a vida não acaba, então nós vamos ter que responder por tudo. Então a liberdade é importante. Deus deu para todos nós a liberdade de agir, mas só que nós vamos ter que responder por isso. E aí esse momento não é o fim. Nós precisamos aprender isso como espíritas, porque é o nosso dia a dia. Se ali pensar que é o nosso descanso eterno, não é não. Ali é que vai começar. Nós vamos retornar ao mundo espiritual e as coisas continuam. E a parte que eu acho mais difícil para nós espíritas, né? É que não é uma perda. Quando alguém desencarna na nossa família, no nosso círculo de amizade, nós não temos que imaginar como uma perda. Por mais doloroso que pareça, porque parece que arrancaram um membro da gente, né? Parece que o nosso braço foi embora com aquela pessoa. Mas nós estamos apenas nos separando. E esse conhecimento a gente precisa não só aprender, esse a gente precisa colocar em prática. Porque o desencarne vai chegar para todos nós. Um dia nós vamos retornar ao mundo espiritual. Ou antes dos nossos familiares, ou depois, nós temos que aprender isso. Porque isso faz com que a dor seja amenizada. Porque a dor mesmo, total, não dá para sanar, né? Porque a gente sente uma saudade de quem parte. Só que saudade significa que nós vivemos com amor com uma pessoa. Saudade, tudo bem, sentir saudade da pessoa é uma coisa normal. O que não dá para ficar fazendo é remoendo isso dentro da gente. A gente precisa aprender. Porque a morte para o espírita não devia ser uma coisa assim que causasse tanto espanto, não é? Tem uma pesquisa espírita que diz que só 10% dos espíritas têm medo da morte. Os outros 90% têm pavor. Porque por mais que a gente acredite que o mundo espiritual está lá para nos receber, a gente tem um medo danado, né? É engraçado isso. Mas a gente precisa começar a aprender e colocar isso em prática, porque a morte não é o final de nada. E aí nós vamos desencarnar e vamos chegar no mundo espiritual. Como é que será que nós vamos chegar lá? Como é que nós vamos ser recebidos no mundo espiritual? Eu brinco muito assim. Será que a gente vai ser interrogado lá? O que a gente aprendeu aqui? Será que o nosso conhecimento vai ser colocado à prova? Será que o evangélico vai ter que falar os versículos da Bíblia? Será que o espírita vai ter que responder qual é a pergunta 825 a 474? Não vai ter, né? Nós vamos ser recebidos pelo que nós fizemos. Nós não vamos ter que se preocupar com isso. Então, quando a gente desencarna,
Ninguém vai julgar a gente. Nós seremos os nossos juízes. E eu acho que não deve ter juízo mais rigoroso do que esse. Porque a nossa consciência, quando a gente faz alguma coisa errada, pode até demorar um pouco de tempo, mas quando a gente cai na real, que a gente fez uma bobagem, a nossa consciência nos cobra muito. E quando a gente desencarna, os véus que cobriam a nossa memória vão embora. A gente vai se lembrar do anjinho que nós fomos antes. E aí vai dar um remorso danado. Então não precisa ter ninguém apontando o dedo para nós. Não vai ser Deus que vai nos julgar. Vai ser a nossa consciência. Então tomamos cuidado com isso. E lá no mundo espiritual nós vamos encontrar os nossos amigos. Eles vão estar lá nos esperando. Nós precisamos ter esses amigos lá para nos esperar, né? Nós precisamos ter muito mais amigo agora durante encarnado do que desafetos. Porque na contrapartida, os desafetos também estarão lá. Então os amigos estarão lá. E os desafetos também. Eles vão estar lá de braços abertos. Depende de qual que vai estar esperando a gente, né? Os amigos vão nos abraçar com carinho. Mas esses desafetos vão aproveitar a situação. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Sabedores que vamos encontrá-los de novo lá. Diferente da cobra, né? Que quando morre o veneno acaba, a gente desencarna e o veneno continua aqui com a gente, né? Se a gente tiver alguma rusga com alguém, nós vamos levá-la para o mundo espiritual. Então precisamos tomar bastante cuidado com isso, para chegar lá e ser recebido pelos amigos. Eu acho que a irmã Rosália, se eu não me engano, eu acho que é isso mesmo. Tem uma parte que ela fala sobre caridade, e ela fala num parágrafo assim, que ela não tem como descrever, mas como foi a alegria dela quando chegou no mundo espiritual e foi recebida pelas pessoas que ela tinha ajudado durante a encarnação. As pessoas que ela ajudou estavam lá esperando para recebê-la. E ela não conseguia descrever o tamanho da felicidade que ela sentiu. E deve ser mesmo, né? Muito grande. A gente fica pensando assim, né? Quem é que tem essa condição da verdade? Qual é a doutrina mais verdadeira? Então, Kardec perguntou isso aos espíritos superiores. Uma vez que todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade, por quais indícios pode-se reconhecer a que tem o direito de colocar-se como tal? Qual é a doutrina verdadeira? Se a gente fosse perguntar isso num lugar que tivesse várias pessoas de religião diferente, provavelmente o evangélico ia falar: a minha igreja é a que tem a verdade absoluta. O espírita pode achar que é o espiritismo. E por assim vai, cada doutrina acha a sua verdade, né? Mas os espíritos superiores não responderam isso. Eles responderam: será aquela que fizer mais homens de bem e menos hipócritas. Então, no fundo, com tudo que a gente tem que aprender, para a gente usar no nosso dia a dia, o melhor é aprender a sermos o homem de bem, que está no Evangelho, no capítulo 17. Então, vou falar bem rápido sobre ele. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Lá ele fala no Evangelho que o homem de bem, ele faz aos outros o que ele gostaria que fizesse para ele. Olha que doutrina mais simples. Ele não fala lá para ser o espírita mais fervoroso, só que ele seja bom, que ele siga essas leis, que ele faça sempre o melhor no dia de amanhã. Esse é o querer ser bom. O homem de bem, ele acredita na justiça de Deus. Ele não acontece alguma coisa na vida do homem de bem, ele fala assim: ah, Deus foi injusto comigo. Porque ele acredita piamente na justiça de Deus, na sua sabedoria. E um exemplo para vocês sobre isso, eu conheço uma senhora que passou muita dificuldade, ficou internada há muito tempo. Ela sofreu muito. Se for falar da vida dela aqui, nós vamos falar até domingo direto. Muito sofrida. O marido também doente, ela ficou um tempo internada. O médico praticamente mandou ela para casa para ela desencarnar em casa, porque a situação do hospital também não era boa. O marido, que era doente, deu uma melhorada quando ela foi para casa e começou a cuidar dela. Numa das visitas que eu fiz para ela, ela falava assim: graças a Deus, eu saí daquele hospital. Eu estou comendo aqui em casa, meu marido melhorou, está me ajudando. Ela falava tanto, graças a Deus, ela é evangélica. E ela falava, graças a Deus, graças a Deus. Passou
40 dias, o esposo desencarnou, de repente. E ela ficou sozinha de novo, sem ninguém para ajudá-la. Na outra visita que eu fiz para ela, qual que era a frase dela? Aquele graças a Deus que ela falava com tanto fervor, virou: por que Deus levou meu marido? E ela falava assim: eu fico falando na prece com Deus, Senhor, por que fez isso comigo? Por que essa injustiça? Então, aquele graças a Deus de 40 dias foi embora. O graças a Deus só foi até aquele momento. Mas o marido desencarnou, Deus já passou a ser injusto. E o homem de bem não tem isso. O homem de bem, ele acredita que Deus é justo sempre. Por maior que seja a dificuldade que a gente vai encontrar, aquilo tem um motivo para estar acontecendo. Não é por acaso. Se a gente fala e ouve e aprende que nenhuma folha cai da árvore se não for da vontade de Deus, imagina uma coisa grandiosa como um desencarne. Então, o homem de bem, ele acredita nessa justiça piamente. Ele deixa sempre os bens espirituais acima dos bens materiais. Ele não se preocupa com os bens materiais, porque ele sabe que aquilo é temporal. Vai terminar, quando ele desencarnar, ele não vai levar nada. Agora, os bens morais, sim. Esse ele vai levar para sempre. As coisas boas que ele fez, a experiência, o que ele conheceu, todo o conhecimento que ele adquiriu, ele leva com ele. Isso ninguém tira. E o homem de bem sabe disso. Ele sabe também que as dores e decepções são provas e expiações. Ele não reclama. Se ele está num momento que ele veio numa condição difícil, com uma família em situação difícil de moradia, difícil financeira, difícil de saúde, seja lá qual for, ou é expiação ou é prova. Ele tem que ter essa condição de saber. O homem de bem, ele precisa entender. E não é o espírita de bem que eu estou falando, é o homem de bem. Há um motivo para isso estar acontecendo, para ele estar nessa condição. Ele precisa aceitar. E o homem de bem aceita sem murmurar. Ele é resignado. Esse amigo aí que vocês estão vendo com esse sorriso sensacional é a pessoa mais resignada que eu conheço. Porque ele tem dificuldade para dar e vender. Tem problema, deficiência física desde que nasceu, mora num lugar muito pobre, uma família muito difícil, já ficou internado em vários lugares. Só que você pode ir em qualquer hora na casa dele que ele te recebe desse jeito aí, com esse sorriso. E ele fala sempre: eu agradeço a Deus porque eu tenho saúde, mesmo sem andar. Ele fica assim nessa posição que ele está e ele tem as mãozinhas atrofiadas. Uma história, eu tenho que falar dele porque não é possível, né? Quando eu conheci esse rapaz, eu perguntei para ele o que eu podia fazer para ajudá-lo. Se ele queria cesta básica, eu tenho um grupo de amigos que ajuda, ele falou se eu podia levar doce para ele vender. Eu falei, como assim doce para ele vender? Eu falei, que aqui não tem nada. Se você trouxer doce, eu vendo para as crianças aqui do bairro uma bala e eu consigo ganhar um dinheiro. Então, ele não me pediu coisas para ficar lá, continuar no cantinho dele sossegado, ele pediu coisas para vender, para ele poder fazer dinheiro. E o rapaz que ajuda ele, que leva ele em todo lugar de carro, uma vez eu fui falar para ele assim, puxa, ainda bem que o Fernando tem você, que você ajuda o Fernando, leva ele para todo lugar. Ele falou, não, feliz sou eu que tenho o Fernando, porque quando eu casei eu não tinha onde cair morto, e eu precisei casar às pressas. E o Fernando deu o lugar que ele morava para eu morar e veio morar nesse quartinho. Falei, você está brincando? Aí ele falou, não estou. Ele falou, o Fernando é desse jeito. Ele deu a casa dele para mim. E agora ele mora só num quartinho. E sempre sorridente desse jeito. Isso é resignação. E o homem de bem, ele faz a caridade pela caridade. Ele não está preocupado se a caridade vai fazer bem ou não para ele. Ele faz caridade porque é dele. Porque ele não é egoísta. E a caridade, né, ela está dividida em caridade moral e a caridade material. A caridade moral é a benevolência, a indulgência e o perdão. Eu vou falar delas. Mas vamos falar primeiro da caridade material. Aí é um grupo de pessoas levando comida para morador de rua e pessoas que distribuem cesta básica nesses lugares bem pobres. Eu, quando não conhecia quase nada, e ainda não conheço nada da doutrina, eu via aí sentado muitos palestrantes falar assim, essas duas caridades têm uma diferença. A caridade material é muito fácil de fazer. Difícil é aquela outra caridade, né? A benevolência. Ficava, puxa, a vida é fácil, hein? Que bom. Aí eu fui lendo, né? Fui vendo as coisas e eu comecei a pensar, será que é fácil mesmo? Porque eu vou fazer uma pergunta aqui que vocês não precisam me responder. Nesse último mês aqui, quantas vezes nós deixamos o nosso sofá quentinho e fomos levar comida para alguém?
Ou vamos fazer o bem material para alguém nesse último mês? Não precisam me responder, não. E nesse ano, que nós já estamos entrando em setembro, quantas vezes a gente deixa o nosso conforto? Hoje eu não vou ficar aqui sentado em casa vendo televisão. Eu vou pegar aqui uma coisinha que eu tenho e vou levar para um morador de rua. E eles falam, né, os espíritos superiores falam que essa é a caridade fácil. Então a gente precisa correr, porque eu estou atrasado, pelo menos, eu preciso correr um pouco mais. Se essa é fácil, eu preciso apressar o meu passo para ver se eu aprendo mais. E o homem de bem é benevolente sem preferência de crença, sem preferência de raça, de nacionalidade. Ele não está preocupado se o venezuelano vem aqui no Brasil e vai tomar um emprego, como muita gente às vezes fala, que os nossos brasileiros, né? Eu tenho uma tia que fica desesperada, falando, não tem emprego para os brasileiros, o venezuelano vem aqui. Mas que pensamento é esse, né? Então vai ser bom só com os brasileiros. O venezuelano que vem aqui se sujeita a trabalhar com qualquer coisa, esse não vale nada, né? Arruma emprego em uma semana, se der os documentos para ele, porque ele faz qualquer coisa. Mas nós, às vezes, ficamos escolhendo, né? Então, o homem de bem ele é benevolente com todos. Ele não está preocupado nem com a cor da pele, porque ainda acontece, né? Eu achava que não acontecesse mais nossa coisa de cor de pele. Mas lá nos Estados Unidos aparecem uns caras desse aqui, que falam que existe a supremacia branca. Se nós estamos atrasados aqui porque nós não fazemos a caridade moral, e esses moços, hein? Que acham que são melhores do que os outros porque têm a pele clarinha. Esses estão mais atrasados ainda. O homem de bem não tem ódio, rancor ou desejo de vingança. Esses pensamentos nem chegam perto do homem de bem. Ele não vai sentir isso. Imagina, vai sentir desejo de se vingar de alguém? O homem de bem não está preocupado com isso. O homem de bem, ele perdoa e deixa que os ressentimentos voem. Não fica nada com ele. Tudo que é de ruim, que as pessoas falam de mal, vai embora. Ele não guarda isso. Eu confesso para vocês que essa é meu pior defeito, dentre todos os outros, o meu pior é que eu guardo rancor. Se a pessoa me faz alguma coisa, antes eu tinha até vergonha de falar, agora eu falo, porque não vou mentir para vocês, já falei sobre isso na palestra sobre perdão. Eu tenho muita dificuldade de esquecer o que as pessoas me fazem. Estou lutando com isso. O homem de bem não precisa lutar, não. O ressentimento vai embora. E eu estou tentando usar isso como na minha vida, né, para aprender. Eu sempre me imagino ser essa senhora que está subindo esse morrinho com essa cesta. E vamos imaginar que aquelas pedras que estão na cesta é cada pessoa que ela tem uma discórdia. Então eu me imagino com essa cesta pendurada aqui nas minhas costas e cada pessoa que eu sinto um ressentimento que eu não consigo esquecer, eu vou jogar uma pedra dentro da minha cesta e vou carregá-la, que é isso que acontece se a gente não perdoa. A gente vai carregando essas pedras. E será que é mais fácil a nossa caminhada com essa cesta cheia de pedra ou vazia, hein? Vazia a gente subiria muito mais rápido. E só depende de nós. A gente pode comparar o perdão com uma cela, com um presídio com as portas abertas. A gente só fica preso lá dentro porque a gente quer. Porque a porta do presídio está aberta. Porque quem perdoa somos nós. Então, se eu estou com alguma mágoa no meu coração, basta que eu perdoe. Pronto, eu perdoei, eu saio daquela cela. Mas eu não consigo. Eu ainda fico preso lá naquela cela. E eu fico me imaginando sempre carregando as pedras. O homem de bem, ele é indulgente com as imperfeições alheias. Então, ele sempre lembra essa frase de Jesus: quem estiver sem pecado, lhe atira a primeira pedra. Porque a gente tem uma facilidade de julgar os defeitos dos outros, né? É muito fácil para nós julgarmos e atirar pedra. Mas a gente não enxerga os nossos defeitos, nós temos uma dificuldade muito grande. O homem de bem não julga ninguém. E o homem de bem também não aponta os defeitos alheios. Mas no Evangelho ele abre um parênteses. Se ele tiver que apontar, porque às vezes a pessoa não sabe, ela precisa ser alertada, mas ele vai apontar com delicadeza para a pessoa só, para que não... Eu não preciso falar o defeito de alguém para todo mundo ouvir aqui, né? Eu posso chamar a pessoa num cantinho e falar. Então, se tiver que apontar o defeito de alguém, que seja de uma forma discreta e que, principalmente, a gente possa aprender com isso. Se a gente reparar que alguém tem alguma imperfeição, a gente precisa corrigir. E o homem de bem, ele faz isso, ó. Ele consegue estudar suas imperfeições. Ele consegue olhar para o espelho e olhar para dentro de si. Porque reconhecer as imperfeições é o primeiro passo que a gente pode dar para corrigi-las.
Quando a gente reconhece, como eu disse para vocês aqui, que eu reconheço que a minha maior dificuldade é perdoar. Então, eu acredito que eu estou, daqui uns 50 anos, quem sabe eu consigo perdoar, mas eu já consegui identificar que esse é um defeito grande que eu tenho. E o homem de bem, ele consegue enxergar as imperfeições dele com facilidade. Esta não é a enumeração de todas as qualidades que distingue o homem de bem, mas todo aquele que se esforça em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Então, se a gente conseguir melhorar em um itemzinho desses que eu falei do homem de bem, nós já estaremos no caminho. E esse Jesus, eu acho que, será que existe o homem de bem mais personificado do que Jesus? Ele passou por aqui, passou por todas as provas que a gente passa e conseguiu passar bem, não guardou rancor de ninguém, só nos trouxe ensinamento. Que ele seja o nosso modelo e guia. Pela paciência de vocês e pelo convite, obrigado e boa noite a todos.